Bom dia, pessoal do oitavo ano. Como é que estão as coisas aí com vocês? Tudo certo? Enfrentando o frio aí, enfrentando que o coronavírus. Parece que a atividade dessa semana vai ser sobre o iluminismo, que é um tema que a gente já tinha visto junto na sala de aula, né? Então, é uma aula que vocês já tiveram, talvez nem precisasse aqui estar vendo essa videoaula que eu estou passando agora, mas eu acho interessante estar lendo com vocês aí, por mais simples que seja esse vídeo, pode ser que ajude, porque a temática que o professor escolheu para fazer essas atividades não é a mesma que eu escolhi para dar aula para vocês. A gente focou no iluminismo mais político, né? No iluminismo mais das ideias. E o professor que construiu essas atividades focou na parte da liberdade de expressão, que é o que a gente vai ver junto aqui. Ele tem muito essa pegada. Então, no século XVIII, surgiu na Europa um dos movimentos mais importantes da história, o Iluminismo. Esse nome se deve ao fato dos filósofos iluministas defenderem o conhecimento e a razão para combater a ignorância que assolava grande parte da população naquela época. Essa sabedoria era considerada a luz que ia iluminar as trevas causadas pelo absolutismo, o poder total concentrado nas mãos do rei, e pelo fanatismo religioso que mantinha as pessoas sem acesso à informação e à ciência. No primeiro parágrafo, então, pessoal, dá para ver que o iluminismo ele vem contra a Idade Média, contra tudo que era medieval. Por isso que eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, porque tinha tudo isso que eles odeiam: o poder concentrado nas mãos de uma pessoa só, o fanatismo religioso e as pessoas sem acesso às informações. Os iluministas criticavam o absolutismo, pois quando havia muito poder concentrado nas mãos de uma única pessoa, no caso o rei, poderia haver tirania e autoritarismo. Dessa forma, eles defendiam que o governo não deveria intervir na economia, dando liberdade às pessoas que até então eram totalmente controladas pelo monarca. Eles também faziam duras críticas ao fanatismo religioso, pois achavam que essa fé cega impedia o avanço da ciência, gerava intolerância e mantinha as pessoas sob um manto de ignorância, podendo ser facilmente manipuladas por líderes corruptos. Aqui, pessoal, a gente vai ver muito essa ponte com o Brasil várias vezes. Eles estão falando que uma população ignorante é facilmente manipulada por líderes corruptos. Nesse contexto, surgiram vários pensadores, cientistas, filósofos, economistas que divulgaram suas ideias para tentar melhorar o nível intelectual da pessoa. Eles costumavam se reunir em salões, como a pintura mostrada acima, onde debatiam suas ideias e discutiam sobre vários temas. Além de escreverem livros, eles também contavam com a ajuda daqueles que divulgavam seus conhecimentos de forma oral. Ou seja, além dos que liam, haviam aqueles que contavam, no boca a boca nas conversas, que as suas ideias. Muita gente se reunia em praças, bares, café, onde conversavam e espalhavam essas ideias rapidamente. Aí lembra que na apostila eu pedi para cada um de vocês escolherem um pensador iluminista e comentar alguma coisa? Aqui ele vai estar fazendo a mesma coisa praticamente, só que ao invés de falar de um só, ele vai estar falando de todos. Vai falar do René Descartes com o racionalismo, John Locke com o Tratado Social, Voltaire fazia as críticas fortíssimas à igreja. Essa frase aqui do Voltaire ele vai retomar muito: não concordo com o que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito a dizê-lo. Vai ter muitas atividades que vai focar nisso do Voltaire, da defesa extrema dele da liberdade de expressão. Rousseau também era um contratualista, ou seja, defendia que havia um contrato social entre o povo, de onde emana o poder, igual o John Locke fala, e o governante do povo, Há um contrato. O povo cede sua liberdade e ganha segurança e outras coisas. Ele defendia que o ser humano é por natureza bom. Montesquieu ficou muito famoso por dividir o poder em três, que é o que a gente usa no Brasil até hoje, O poder executivo, quem executa as leis, o poder legislativo, que é quem faz as leis, e o poder judiciário, que é quem julga aquelas leis, e quem interpreta as leis.
é muito importante entender isso daqui, até porque a gente acha que no Brasil o presidente faz tudo, né? Mas reparem para vocês verem, quem faz as leis é o poder legislativo, ou seja, aquele bando de governador, aquele bando de senador, aquele bando de deputado que a gente vota sem nem saber o nome. Eles em conjunto são o maior poder do Brasil e não o presidente sozinho. E vamos lá então, qual dessas alternativas é falsa? O iluminismo foi um movimento surgido na Europa que defendia o conhecimento e a razão, fazendo muitas críticas ao absolutismo. Isso aqui logo de cara vocês já vão ver aí. Os iluministas não concordavam com o fanatismo religioso, pois achavam que a fé cega era responsável por gerar, né, intolerância e impedir o avanço da ciência. Também vai estar no texto lá fácil. Os pensadores desse período tiveram suas ideias combatidas pelos governos que não concordavam com o que eles escreviam. Dessa forma, não conseguiam divulgar seus pensamentos e o iluminismo acabou não tendo muito impacto na sociedade. Aqui vai vocês julgarem se vocês acham que o iluminismo teve impacto na sociedade ou não. Eles defendiam que as pessoas tivessem liberdades individuais, como por exemplo a liberdade econômica, liberdade religiosa e liberdade de expressão. Eles defendiam isso, que as pessoas tivessem o máximo de liberdade possível? Questão 2, marque a alternativa correta agora. René Descartes era a favor do domínio da igreja sobre o pensamento? Eles gostavam da igreja? Voltaire dizia que o governo deveria combater a liberdade de expressão. Será que era combater? Rousseau acreditava que o ser humano nasce com uma maldade natural e a sociedade é responsável por corrigi-lo e educá-lo. Como que o Rousseau imagina que é o ser humano natural, né, sem ele ser corrompido pelos outros? O Brasil utiliza uma ideia iluminista em sua política, a divisão por 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, defendido por Montesquieu. Vamos lá então. Aqui vai ter uma chargezinha, né? Acho que é muito famoso. Por que tudo isso? Os professores são tão perigosos assim? Para alguns, são sim. Eles podem ensinar o povo a pensar, que é uma ideia iluminista muito forte, né? A ideia de que o povo tem que ser um povo pensante, um povo educado, um povo que estuda muito. Mas isso é difícil, né? Principalmente na nossa sociedade. Complicado as pessoas estarem sempre buscando mais e mais conhecimento. E vamos para o texto. A tirinha acima se refere aos protestos organizados por professores no Paraná em 2015. Não sei se vocês vão estar lembrados disso. E que foi reprimido com muita violência, que nem fala aqui, né? As forças policiais deixaram aproximadamente 200 pessoas feridas, ou seja, 200 professores que foram espancados na época. Eu lembro, tem muita foto disso, se vocês procurarem no Google, os professores manchados de sangue, né? Foi um negócio triste, né? Vou até procurar aqui, professores no Paraná em 2015, quer ver? Vamos jogar no Google para ver o que sai. Eu lembro que foi um negócio violento. Realmente, o negócio foi feio aqui, tacando as coisas nos professores, mas é foda. Aqui dando a gravata no professor, mas depois vocês pesquisam aí, só pra mostrar como é que foi. Eu lembro disso. E aí está falando que isso é uma afronta à liberdade de expressão desses professores que estavam lá e que na Constituição brasileira, o segundo artigo 220, ele defende a liberdade de expressão. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Censura é proibir de dizer. Então, não se pode proibir de dizer nada com relação à política, à ideologia e à arte. O pensador iluminista voltou naquilo que eu falei, ó, não concordo com o que diz, mas defenderia até o fim seu direito de dizê-lo. Mas aqui vai trazer um ponto muito importante, ó, que
Não devemos nos enganar e pensar que a liberdade de expressão nos dá o direito de ofender, cometer racismo, propagar o ódio ou caluniar os outros. Caluniar é mentir. As pessoas têm liberdade de se manifestar, mas devem arcar com as consequências. Ou seja, se você faz uma coisa que ofende, que machuca o outro, você está sujeito a ser punido por isso. É o que fala aqui. O direito de se expressar não indica que não haja imposição de limites éticos e morais, ou seja, tem uma ideia do que é certo e do que é errado. Aí vamos aqui para a terceira questão, né? Uma questão de marca alternativa verdadeira. Vai falar: liberdade de expressão não está na Constituição brasileira. A gente acabou de ver um trecho ali. O filósofo iluminista Voltaire ficou famoso por se opor à luta pela liberdade. Apesar da liberdade de expressão ser um direito dos cidadãos e estar previsto em lei, não se deve confundir com o direito de dizer qualquer coisa, como ofensas, comentários racistas e caluniosos. Esses últimos são considerados crimes e o infrator está sujeito a punições pela lei. A Constituição de 1988 garante o direito de liberdade de expressão artística e ideológica, porém permite censura quando se trata de pensamentos políticos. Boa sorte aí. Aqui tem mais um texto falando sobre um negócio absurdo, né? Que é o pessoal acreditar que estão sendo enterrados caixões com pedras lá em Manaus para aumentar a contagem de casos por coronavírus. É tão absurdo que eu, pessoalmente, se eu quisesse mentir sobre os casos de coronavírus, eu só colocava um número a mais no site para quem enterrar caixão com pedra, né? Mas o povo acredita nessas coisas. E qual que é a relação das fake news com a liberdade de expressão? É justamente nisso que a gente está conversando. Liberdade de expressão, você poder se expressar do jeito que você quiser, não incide em você falar o que você quiser, tem que ter responsabilidade. Isso que os iluministas falam. E aqui no último parágrafo, ele vai falar qual que é a saída que vai ajudar vocês a fazer atividade para a gente lidar com esse mundo, né, que alguns historiadores vão chamar de pós-verdade, depois da verdade, difícil de identificar a verdade. Ele fala: deve-se ter extremo cuidado com os conteúdos recebidos em grupos de WhatsApp, Twitter e Facebook, outras redes sociais. Será algo positivo se todos adquirirmos o hábito de duvidar de tudo que lemos na internet, procurando fontes confiáveis e tendo certeza de que a informação é verdadeira. Ou seja, a questão é a fonte ser confiável e a fonte não confiável. Então, analise as seguintes informações dando atenção especial às fontes citadas. O que é a fonte? É de onde vem, né? Fonte d'água, de onde vem a água, fonte da notícia, de onde vem a notícia. Identifique quais delas podem ser consideradas fake news, segundo a fonte. E marque as notícias que não são confiáveis, assinale a alternativa correta. Por exemplo, a primeira notícia: Brasil passa de 135 mil casos oficiais de Covid ao 8º no mundo. A fonte é o UOL, que é um site grande. Na segunda notícia, a fonte é o Jornal Nacional. Na terceira, é um post compartilhado no Facebook. Aí já não é uma coisa assim. Então, olhem bem a fonte para vocês conseguirem responder. E é isso, pessoal. Eu vou terminando o vídeo para não ficar ainda maior. Boa sorte, bom dia, tudo de bom aí para vocês.